E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo quentinho pra você aqui. Navegando pela internet mais sombria, eu achei uma coisa inesperada. Um game daqueles bem raiz, bem de origem. Duvido que alguém conheça. Mas se alguém conheceu, manda aqui nos comentários, vai ser legal saber. Mas antes de começar, eu não podia deixar de pedir para que curtam, compartilhem o nosso conteúdo, que assim mais pessoas vão saber do nosso canal. Marcando o sininho, você sempre vai ser avisado das novidades dos lançamentos, ok? Sem mais enrolação, bora lá. Que esse jogo aqui é bem diferenciado. Quem aí sabe ou conhece o que foi chamado de pai dos jogos de luta 3D? Alguém? Quem respondeu pensando Virtua Fighter, acertou. Mas o que muitos não sabem é que os jogos de luta 3D na verdade têm um avô. Isso mesmo. Teve um game que veio antes ainda para experimentar o momento das tecnologias 3D e que serviu de base para o que a gente tem hoje tão consolidado. Esse jogo é o Dark Age. O jogo de luta Dark Age foi desenvolvido pela divisão AM3 da SEGA. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o que são essas divisões, sobre a própria história de origem da SEGA, visita o vídeo aqui no card. Fizemos uma pesquisa bem interessante de origem, numa verdadeira viagem pelo túnel do tempo. Voltando, o jogo que abriu as portas para o que seriam sucessos 3D e poligonais Virtua Fighter, Tekken, diversos outros, foi o Dark Age. Um jogo que colocou na mesa uma dúvida: será que é possível criar ambiente 3D em jogos que hoje são 2D? Em 1992, a produção do título, lançado ainda em março de 93, respondia essa dúvida com gráficos coloridos, sprites pré-desenhados e sistemas ágeis de zoom, escala e rotação, para simular profundidade. Todo o trabalho foi desenvolvido com base na System 32. Esse hardware seria a base do futuro Sega Saturn, e que tornavam amplas as opções de teste e experimentação para os sistemas que iriam anteceder os gráficos poligonais. O formato 2D era um porto seguro da geração, então ele tinha que ser explorado e reciclado ao máximo. A exemplo da base para esse game foi aquele Pit Fighter. Era um joguinho meio tosco, um pouco travado, mas que abusava da escada para simular profundidade. Um título de 90, que teve até o seu palanque, mas ainda não tinha alcançado o que queria. De toda forma, pode ser um assunto para um outro vídeo, deixem nos comentários. Falando sobre a mecânica do jogo, Dark Age é o primeiro jogo de luta com movimentos totalmente feitos em 8 direções. E os gráficos acabam ajudando muito. Eles são totalmente estáticos, só desenhados em 2D, e os movimentos do jogo são apenas em escala. A sensação de movimento do cenário vem de ações simples como nuvens, vento e água. Os personagens sempre estão ou à direita ou à esquerda, e com isso eles vão mudando somente nas suas proporções. Na real, você sofre um pouco para dar alguns golpes ou movimentos especiais, o que acaba te fazendo perder o controle do jogo em vários momentos. Afinal, a câmera também não te permite ter uma visão dentro e fora da tela, apenas do ponto de vista do seu personagem. Dessa forma, você acaba sofrendo bastante para passar do modo single player, mesmo selecionando o modo fácil do jogo. A inteligência artificial presente no jogo, ela não deixa muito espaço para erro, pois ela mesma não precisa se preocupar com a direção e ponto de vista do cenário, ela já tem a própria. Ela não tem um trabalho para navegar pela sua movimentação, ela também trabalha pelo próprio ponto de vista. Então acaba sendo um desafio, embora o jogo seja bem curto. Se você quiser ver todos os finais, você vai sofrer, mas é bem possível. Apesar de uma estrutura e formato bem exagerados, ela segue a linha convencional. Você luta contra 6 oponentes em partidas de melhor de 2 ou 3, incluindo com seu clone, o seu sósia. Dali você parte para uma fase bônus, que é até interessante, estilo navinha, mas é bem curta. Depois você segue para os chefes. Logo você derrota os 2 chefes, bem no padrãozão Street Fighter e jogos da época. Cada personagem tem em torno aí de 3 imagens estáticas pro final, e com meia dúzia de linha aí sem contexto, contando uma história meio duvidosa. O enredo era genérico, para variar, contava com um torneio internacional de arte marcial mista no mundo futurístico, com mega cidade, personagens bem estilo cyberpunk. E são eles:
MEK ou MEC, abreviatura de Mechanical Enforced Command, ou Comando Mecânico Forçado. Um mercenário europeu ferido em guerra que sofreu uma operação transformando em ciborgue e que é a vingança do chefe que mandou ele para o campo de batalha. Jeanne, que é uma artista marcial, a única personagem feminina, que usa traje de ginástica com um salto alto só. Blood, ou The Bio Monster, ou monstro biológico, é uma criatura nascida de mutação genética com armas de massa elástica e nadadeiras afiadas que tem instinto primitivo e dispara líquido venenoso. Jäger, ou Destruidor Sônico, Sonic Breaker, é um ex-piloto de caça alemão que se tornou um ciborgue para ser um super lutador. Sua habilidade especial, voo em alta velocidade. Tud, ou Tud, sei lá, é um samurai. Nada mais é que um americano com espírito samurai que usa 2 espadas e acredita ter um poder espiritual e controlar o trovão. Acredita não, controla o trovão. Goliath, com traje de poder. Um trabalhador vestindo um traje parrudo feito a partir de equipamento de construção que se move lento, mas é forte pra caramba. Pensando nos chefes, você tem o Renex, que é um robozão que dispara um monte de coisa, veloz, e o Huller. You must die. Fight! É literalmente um bichão feio pra caramba, meio humano, meio ET, preso num ponto da tela que solta um monte de raio, míssil e tem braço estilo tentáculo. Detalhe, esse Renex tem 2 rounds, normal, e quando você vai pro outro só tem 1 round. Na verdade, o chefe principal ainda é um pouco mais fácil do que o subchefe. De toda forma, quando você termina, pronto, zerou a pérola. Tá certo que os resultados não são os mais bonitos hoje, mas pra época, que nem importava o número de FPS, ou a gente nem considerava essas perfeições que a gente tem no dia de hoje, isso era uma evolução. E atualmente quem tem um olhar um pouco mais crítico, né, acompanha esse tipo de coisa, vê um trabalho e cuidado de um produto final que chama bastante atenção. Tipo assim, envelheceu até bem, não dá pra reclamar. Afinal de contas, são jogos como esse que tornam possível os jogos que a gente tem hoje, então isso tem que ser considerado. Mais tarde, em agosto ainda daquele ano, de 1993, as experiências acabaram e deram lugar ao que viria a ser uma nova geração de 3D e polígono. O Virtua Racing, Virtua Fighter, Tekken e outros. E aí, espero que vocês tenham gostado do jogo. Vocês conheciam esse título? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho. Isso ajuda muito no reconhecimento e na distribuição dos vídeos pela plataforma. Conto com vocês no próximo vídeo e tchau!